Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Mapeando Resumos. Hoje, tratando sobre direito administrativo, vamos começar a falar da administração indireta. Começar a falar porque ela tem muito assunto para dizer. Então, hoje a gente vai tratar das características iniciais, quem são os entes da administração indireta. Vamos começar a falar das autarquias, dos tipos de autarquias, das autarquias em regime especial, das agências executivas. A gente vai deixar para falar das fundações públicas e das empresas estatais em próximos vídeos, ok? Porque eles são assuntos mais específicos e que demandam mais tempo. Então vamos começar a tratar. Sobre a administração indireta, o que a gente tem a dizer? Quem são os entes da administração indireta? Segundo o Matheus Carvalho, os entes da administração indireta são autarquias e associações públicas, dentro das associações públicas, os consórcios públicos, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, ok? Esses entes são frutos da descentralização administrativa. Vamos lembrar o que a gente falou do vídeo anterior. A descentralização administrativa é o processo em que a administração pública cria uma outra pessoa jurídica, diferente da desconcentração, em que a administração pública cria novos órgãos sem criar outras pessoas jurídicas, ok? Enquanto a desconcentração está vinculada à hierarquia, cria um regime hierárquico entre o ente e os órgãos, na descentralização não. Ela cria uma pessoa jurídica diferente que não está hierarquicamente subordinada, está vinculada por tutela administrativa. Então, essa é a administração indireta. Quais são as características principais da administração indireta? Personalidade jurídica, como a gente falou, né? O ente criado, seja a autarquia, a fundação, empresa pública, sociedade de economia mista, ela tem uma personalidade jurídica diferente do ente que a criou. Então, já que ela tem uma personalidade jurídica diferente, ela tem um patrimônio próprio e uma capacidade de autoadministração própria, ok? Ela precisa de uma lei específica. Lei específica para quê? Para quê? Depende do ente. Depende do ente que foi criado. Se for uma autarquia ou uma fundação pública, essa lei específica cria a entidade. Então, a lei cria a entidade, a autarquia ou a fundação pública. Se a gente estiver falando de uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, a lei autoriza a criação. Por quê? Porque a criação vai se dar com a formalização do estatuto daquela empresa, daquela sociedade de economia mista, com um registro dessa empresa no registro público de empresas mercantis, ok? Então, a criação dela se dá lá com o registro no que a gente chama de cartório, no registro público. Enquanto a autarquia e a fundação não, a própria lei cria a entidade fica criada com essa lei específica, ok? Finalidade pública. Por que ela tem uma finalidade pública? Porque não tem uma finalidade privada de enriquecer o patrimônio das pessoas. A finalidade dela principal é pública, ok? E elas estão sujeitas a um controle de legalidade pela administração direta criadora, que na União é chamado de supervisão ministerial. Vamos observar aqui sobre o recurso hierárquico. Vamos lembrar que o recurso hierárquico ele pode ser próprio ou impróprio. Se for um recurso hierárquico próprio, ele é aquele recurso que se interpõe dentro da mesma pessoa jurídica. Então, se a gente tem uma autarquia, dentro daquela autarquia, uma autoridade emitiu um ato administrativo da autarquia e você interpõe um recurso para o chefe imediato daquela autoridade dentro da autarquia, ele também é um servidor da autarquia, isso se chama de recurso hierárquico próprio, porque o recurso foi interposto dentro do próprio ente, do ente público, ok? Já se esse recurso for interposto para fora, para uma pessoa jurídica diferente, ou seja, o ato foi emitido pelo chefe da autarquia e você interpõe um recurso para o ministro. Aquela autarquia está vinculada, isso se chama de recurso hierárquico impróprio. Por quê? Porque não tem uma hierarquia aí. O ministro ele não é superior hierarquicamente ao chefe daquela autarquia. São pessoas jurídicas diferentes. Mas como ele está vinculado
por uma tutela administrativa, por uma vinculação especial, uma vinculação pela matéria, pela atividade que ela é exercida, se diz que é um recurso hierárquico impróprio, ok? Então essa é a diferença de recurso hierárquico próprio e impróprio. Começando a falar da autarquia, o que a gente tem para dizer dela? Bastante coisa. A autarquia é um ente bastante peculiar, porque ela exerce uma atividade típica de Estado, sem caráter econômico. Os atos dela são atos administrativos, são considerados atos administrativos, logo tem presunção de veracidade e legitimidade, tem imperatividade e autoexecutoriedade e devem respeitar aqueles elementos do ato administrativo, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. É um ato administrativo como outro qualquer. O regime de pessoal das autarquias é o que a gente chama de regime jurídico único, o RJU, desculpe. Ele foi julgado pela cautelar na ADI 2135 pelo STF e foi decidido que o regime jurídico único é aquele aplicado às autarquias. Então, a autarquia tem que fazer concurso público para contratar seus servidores. Há aquela impossibilidade de acumulação de cargos, exceto aqueles previstos na Constituição, 2 de professor, 1 de professor com técnico científico, ou 2 de profissionais da saúde, com profissões regulamentadas, e devem obedecer o teto remuneratório dos ministros do STF. Ok? Responsabilidade civil da autarquia nesse regime jurídico único, regime jurídico autárquico. A responsabilidade é objetiva para os atos comissivos, ou seja, para os atos comissivos, a autarquia responde objetivamente. Para os atos omissivos, há uma divergência doutrinária. Mas considera-se majoritariamente que, se for uma omissão específica, responde objetivamente. Se não for uma omissão específica, se for uma omissão genérica, responde subjetivamente. Aí tem que provar a culpa da autarquia. A administração direta, nesse caso, ou seja, o ministério, não o ministério, né, a União que criou a autarquia, ou o Estado que criou a autarquia, ou o município que criou a autarquia, ele vai responder subsidiariamente, tem responsabilidade subsidiária. Ou seja, responde só se a autarquia não conseguir ser responsabilizada pelos atos. Okay? Privilégios fiscais. A autarquia tem? Tem sim. Ela tem imunidade tributária recíproca com relação aos impostos. Aquela mesma imunidade que os entes da administração pública têm. Ou seja, Estado não paga imposto para a União, não paga imposto para o município. Município não paga imposto para o Estado e para a União. União não paga imposto para o Estado e município. E a autarquia também entra aí nessa imunidade tributária recíproca, ok? Privilégios processuais. Tem vários. Prazos em dobro para recorrer para os atos processuais, exceto aquelas ações que têm rito especial, como mandado de segurança, habeas data. Elas têm remessa necessária com efeito suspensivo, ou seja, em sentenças contra o ente público ou sentença em embargo, processo de embargo, execução fiscal, aquela sentença tem que ir direto para o tribunal, independente de recurso voluntário das partes. O depósito de 5% na ação rescisória é dispensado. Ela não adianta custas, exceto honorários periciais. Os créditos dela são cobrados por execução fiscal e os débitos devem ser pagos por precatórios, em fila própria. Então, esses são alguns dos privilégios processuais trazidos pela doutrina. Os bens delas são considerados bens públicos, logo eles são impenhoráveis, não oneráveis, imprescritíveis, a alienabilidade deles é condicionada. Vamos lembrar, então, que nos bens públicos eles não são passíveis de uso capião. Então, uma pessoa, mesmo que ela use por 20, 30 anos aquele bem como se fosse seu, ela não poderá adquirir aquele bem da autarquia por uso capião, porque ele é imprescritível, é um bem público. O controle das autarquias é feito, como eu disse, pelo ente da administração direta,
e pelo Tribunal de Contas, o ente da administração direta por uma tutela de especialidade, né, pela matéria que a autarquia trata, vai estar vinculado a um ministério, não hierarquicamente, mas vinculado pela matéria. E a prescrição é quinquenal, segundo decidiu o STJ. Autarquias profissionais. O que são as autarquias profissionais? São aqueles conselhos, os conselhos de fiscalização profissional. Vamos lembrar, por exemplo, do Conselho de Medicina, Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Enfermagem, Conselho de Engenharia. Esses conselhos são autarquias profissionais, são consideradas autarquias. A execução fiscal deles é na Justiça Federal. Então, um conselho que vai cobrar a sua anuidade do associado, daquele profissional que está devendo no conselho, vai executar por execução fiscal na Justiça Federal. As anuidades são consideradas tributos federais, exceto um conselho. Qual é o conselho que não é considerado uma autarquia profissional, que está fora dessa classificação aqui? É a OAB. A OAB é considerada um serviço público independente, mas as ações contra a OAB são interpostas na Justiça Federal, mesmo ela sendo considerada um serviço público independente. Ela é considerada um ente sui generis, porque ela não se encaixa em nenhuma outra classificação. Autarquias territoriais. O que são as autarquias territoriais? São os territórios federais. Eles não existem, né, atualmente, mas podem existir se o país resolver criar territórios. Eles são considerados descentralização política e não descentralização administrativa. São autarquias territoriais. Autarquias em regime especial. Quais são? São as universidades públicas e as agências reguladoras. As universidades públicas, elas têm o regime especial por quê? Porque elas têm a indicação do reitor por membros da entidade, elas têm o mandato certo dos dirigentes das universidades e elas têm também autonomia pedagógica. Então, por essas especificidades, elas têm uma liberdade maior, uma autonomia maior, elas são consideradas autarquias em regime especial. E as agências reguladoras, que são muito importantes, elas nasceram naquele Plano Nacional de Desestatização. Vem já de um processo desde o início dos anos 1900, lá do século XX, há uma tendência de desestatização dessas agências reguladoras, desestatização, na verdade, da atividade econômica, né? O Estado cada vez menos exercendo atividade econômica e já que o Estado desistiu da intervenção massiva, como era no Estado do bem-estar social, ou seja, o Estado atuando massivamente, o Estado, nessa nova fase, ele deixa para os particulares atuarem, só que ele não quer que aconteça o que aconteceu na crise de 29, ou seja, que os particulares quebrem e levem o Estado junto. Então, o que ele decide fazer? Nós não queremos um Estado totalmente liberal, para que não aconteça o que aconteceu na crise de 29. Nós não queremos um Estado muito interventor, como no Estado do bem-estar social, porque isso também gerou uma crise nos anos 80. Então, a partir dos anos 90, no Brasil, a gente teve esse Plano Nacional de Desestatização, que decidiu deixar para a iniciativa privada exercer as atividades, só que o Estado regulando as atividades exercidas pela iniciativa privada, ok? Então, o histórico é mais ou menos esse aí. No Brasil, se chamou de Plano Nacional de Desestatização. Vamos lembrar que o regime especial das agências reguladoras traz algumas especificidades. Quais são? Ela tem autonomia financeira, a agência reguladora tem autonomia financeira, a nomeação dos seus dirigentes é feita por aprovação do Senado Federal, que
que autoriza o presidente da República a nomear os dirigentes. A direção dessas agências reguladoras é feita por colegiado. Eles têm um mandato certo, uma quarentena, ou seja, depois que eles saem do cargo, esses diretores das agências reguladoras, eles têm que passar 4 meses, ou, se for uma agência reguladora com uma lei especial, obedece o prazo dessa lei especial, mas em regra 4 meses, sem poder trabalhar naquela área em que a agência reguladora exerce suas funções. Por exemplo, a ANAC, que é uma agência reguladora da aviação civil. Os particulares exercem a aviação civil, a iniciativa exerce a aviação civil, mas existe uma agência reguladora do Estado. O Estado regula essa atividade para que não seja exercida cada uma de acordo com a sua vontade na iniciativa privada. Então, depois que o diretor da agência reguladora da ANAC sai, ele não pode trabalhar na aviação civil, ele não pode trabalhar numa empresa aérea, por exemplo, tem uma quarentena. E elas têm poder normativo, isso aqui é muito importante. A agência reguladora tem poder normativo. Por quê? Porque elas emitem normas naquela área regulada delas, naquela área de atuação. Então a ANAC emite normas para o setor aéreo. Elas têm poder normativo. Isso aqui já foi julgado pelo STF como constitucional. Existe uma discussão doutrinária mais profunda que diz que, no caso de uma agência reguladora, se o ato da agência reguladora contraria um decreto do chefe do Poder Executivo, o que vale? O decreto do chefe do Poder Executivo ou o ato da agência reguladora? É uma divergência doutrinária. Parte da doutrina defende que o ato do Poder Executivo tem que valer. Por quê? Porque se foi o chefe do Poder Executivo que criou aquela agência reguladora, existe uma certa hierarquia aí. Então, como existe essa hierarquia, o ato do Poder Executivo vale mais que a agência reguladora. Outra parte da doutrina, como Rafael Oliveira, ele defende que não existe hierarquia entre o chefe do Poder Executivo e a agência reguladora. O que existe é uma vinculação pela especialidade, pela área em que ela atua. Portanto, não tem que valer o ato do chefe do Poder Executivo, não. O que tem que valer é o ato da agência reguladora. Em primeiro lugar, porque pelo princípio da especialidade. O ato da agência reguladora, ele tem um caráter mais especial, mais técnico do que o decreto do chefe do Poder Executivo. Começa aí. E segundo, quando a lei cria a agência reguladora, o ato da agência reguladora, o ato normativo, não está baseado simplesmente nele mesmo. Ele não é como se fosse um decreto autônomo que busca validade direta da Constituição. Não, ele está baseado na lei. Então, o Rafael Oliveira, ele defende que essa lei da agência reguladora ela tem uma aplicabilidade diferida, porque ela cria a agência reguladora e diz, ela pode regular. Ela vai emitir os atos reguladores. Então, esses atos reguladores são um complemento dessa lei que criou a agência reguladora. Isso é uma discussão bem profunda, bem mais profunda que isso, mas em linhas gerais é isso. Rafael Oliveira defende que na colisão entre atos da agência reguladora e do chefe do Poder Executivo tem que valer o ato da agência reguladora. E na jurisprudência isso também é bastante divergente, mas se tem cada vez mais dado prevalência aos atos das agências reguladoras, dado autoridade aos atos das agências reguladoras, sim. Por quê? Porque eles têm um caráter técnico, um caráter muito específico, que o chefe do Poder Executivo, os políticos, por exemplo, eles não têm esse conhecimento. Quem trabalha na agência reguladora tem o conhecimento da área. A doutrina também fala da teoria da captura. O que é a teoria da captura? Isso aqui também é muito importante. A teoria da captura diz que a agência reguladora tem que tomar muito cuidado para que ela não seja tomada pelos interesses das empresas privadas daquela área. Ou seja, a ANAC ela tem que tomar muito cuidado para que as empresas aéreas não façam valer a sua própria vontade dentro da ANAC. Já que a ANAC está vinculada
já que as agências reguladoras estão vinculadas às suas áreas específicas, são uma matéria muito específica, elas têm que tomar muito cuidado para que elas não sejam capturadas pela sua própria área regulada. Então, a teoria da captura, ela diz isso, que tem que tomar muito cuidado. Se a agência reguladora se deixar ser capturada pelos interesses particulares das empresas privadas daquele campo regulado, ela não tem mais sentido, ela não faz mais sentido, porque já não é mais o Estado impondo os interesses sociais, os interesses da comunidade. São os interesses particulares das empresas privadas que estão prevalecendo naquela agência. Então, essa é a teoria da captura. Quais são as espécies das agências reguladoras que a gente tem? A gente tem a regulação de prestação de serviço público, a gente tem fiscalização da atividade de fomento, a gente tem controle e exploração da atividade econômica, a gente tem regulação de serviços de utilidade pública, a gente tem várias espécies das agências reguladoras, algumas são essas que eu falei. O pessoal, regime de pessoal das agências reguladoras, qual é? Antes era a CLT com concurso público. Hoje, considera-se que são servidores públicos e pode ter o contrato de tempo determinado, de até 12 meses. Hoje, então, o pessoal das agências reguladoras são servidores públicos, assim como as outras autarquias, ok? E elas têm que licitar. A licitação obedece à lei de licitação e elas também tinham, na lei 10.520 de 2002, uma modalidade de licitação específica para elas, que era a consulta. A nova lei de licitações trata disso e engloba todas essas leis, tanto a lei 8666 de 93 quanto a 10.520 de 2002. Então, as agências reguladoras têm que licitar. E sobre as agências executivas? Sobre as agências executivas a gente tem o que para dizer? As agências executivas são aquelas em que se trata de uma autarquia ou fundação que promove um contrato de gestão com o poder público e tem um plano de reestruturação. Então, a autarquia ou fundação que firma um contrato de gestão com o poder público e cria um plano de reestruturação, ela é chamada de agência executiva. E por que ela faria isso? Para ter mais autonomia na sua gerência, a autarquia ter mais autonomia e para ampliação do limite de dispensa de licitação. Então, alguns doutrinadores dizem que o único benefício mesmo seria esse aqui, ampliação de regime de dispensa de licitação. Só que outros doutrinadores dizem que não, que elas têm mais autonomia. Há uma crítica doutrinária aqui que diz que o contrato de gestão, então, seria um prêmio para as entidades ineficientes. O Estado, vendo que aquela autarquia, aquela fundação pública está ineficiente, ele proporia um contrato de gestão e pediria um plano de reestruturação e, em troca, daria mais autonomia para ela. Então, a doutrina diz que essa autarquia, essa fundação ineficiente estaria sendo premiada, enquanto as outras não teriam essa autonomia. É uma crítica doutrinária, ela é válida, mas, por enquanto, está só na doutrina. A jurisprudência não contraria, ela não anula o contrato de gestão. O contrato de gestão é válido. Então, pessoal, esses são os assuntos mais importantes que eu trouxe aqui da administração indireta. Espero que vocês tenham gostado. É um tema bastante profundo, bastante rico, tem muito mais informação do que isso. Se vocês forem se aprofundar sobre cada pontinho desse aqui, tem muito mais coisa para dizer. Então, isso foi um apanhado, um resumo bem sintético. Como eu sempre digo, né, essa é uma série de vídeos de resumos objetivos para quem vai fazer uma prova, para quem está numa reta final, para quem quer dar uma passada rápida nas matérias, sem perder muito tempo. Então, se você não estudou essa matéria e olha só um resumo, pode parecer corrido, pode parecer algo superficial. Por isso eu recomendo, se você não estudou ainda por um material mais profundo, procure um material nesse sentido.
um livro de doutrina, uma aula de um cursinho, um PDF, que vai ser muito mais interessante. Bom, espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários aí, deixem seu gostei. Compartilhem com seus amigos, aqueles que estão estudando também, aqueles que têm interesse por essa matéria, porque quanto mais a gente compartilha o nosso conhecimento, mais ele é multiplicado, não só para a gente, quanto também para o mundo. Quando a gente compartilha as coisas boas que a gente tem, o mundo se torna um lugar melhor, não é? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!